tiveram que sair da cidade em que viviam e viajar para Belém, a cidade da família de José, onde ele poderia se registrar para esse tal censo. Mas tem um detalhe muito importante nessa história. Maria, sua mulher, estava grávida. E não só grávida, ela estava nos últimos meses de gestação. O neném podia nascer a qualquer momento. Mas mesmo assim, eles foram. E chegando lá, tiveram uma surpresa desagradável. Belém estava, da maneira que a gente chama hoje, em alta temporada. Estava lotado de gente, cheio de pessoas de toda a região de Israel, que assim como José e Maria, tinha ido para lá só por causa desse tal censo. E, coitado desses dois, José, mesmo em alta temporada, nem mesmo reservou o hotel, chegaram de mão abanando ali, desesperados, ficaram batendo de hospedaria em hospedaria. Tem lugar aí? Tem lugar aí? Não tinha lugar em lugar nenhum. Estava tudo cheio. E o único lugar onde eles conseguiram achar um teto que ficasse sobre suas cabeças foi numa estebaria, um celeiro cheio de animais sujos. Que é nessa situação caótica, vulnerável, que o neném decide nascer. Os judeus esperavam que o Messias viesse como um rei, num berço de ouro. Mas a realidade é que Jesus não veio num berço de ouro, mas sim numa manjedoura. Ele não foi filho de grandes reis, de nobres, mas sim de pessoas comuns, como eu e você. Ele não foi adorado pelos grandes, mas as primeiras pessoas que vieram adorar foram aquelas desprezadas pela sociedade, simples pastores de ovelhas. Os judeus também esperavam que esse Messias prometido, o grande rei, os livraria da opressão do Império Romano. Esse povo sofredor queria um pouco de liberdade. Eles esperavam que esse rei viesse cheio de honra, glória, majestade. Mas a realidade é que Jesus veio sim com honra, glória e majestade, pois era o próprio Deus. Mas não parecia, veio como um bebê inofensivo. Ele fez sim um reino, liberou sim nós das nossas opressões, mas foi um reino eterno, um reino espiritual, não aqui das opressões terrenas. Nada foi como esperado, ou talvez era isso que os homens, os judeus pensavam, mas para Deus tudo estava correndo perfeitamente. Toda a história, toda a natureza, todos os homens, os seus desejos, tanto as expectativas dos judeus quanto a realidade que ocorreu, tudo isso estava ocorrendo no compasso do Maestro, que regia a história majestosamente, em todos os seus momentos, tanto aqueles estridentes quanto os mais silenciosos. E é nesse momento, o momento em que esse frágil bebê nasceu nessa região esquecida do mundo, é nesse momento que o Maestro encontra o ritmo perfeito. A mais bela música, a melodia da vida, da criação, do amor, ela, que havia há muito tempo sido corrompida pelo pecado, finalmente começava a ter sua harmonia restaurada pelas notas do nascimento desse pequeno menino em uma manjedoura, em uma estebaria, na pequena Belém. Esse é Jesus, o nosso Salvador. Agora podemos cantar as boas novas, a mais bela música que foi restaurada pelo Deus que um de nós se fez, por aquele que o mal desfez. Amor
A graça e a paz em Cristo Jesus, o Senhor. Que bom estar aqui com vocês. Nós que somos o povo de Deus, estamos juntos com o mesmo coração, reconhecendo quem é Deus para nós, quem é Cristo, quem é o Senhor. Valeu, mano, obrigado. Para aqueles que gostam de estudar mais um pouco, ou que foram discipulados nas classes de introdução na igreja, uma pergunta básica que nós aprendemos, e que também aprendemos a resposta, é sobre qual o fim da nossa vida, qual o nosso propósito como indivíduos, como pessoas. O breve catecismo nos ensina qual é o fim principal
do homem: adorar a Deus, ou glorificar a Deus e deleitar-se ou gozá-lo para sempre. E eu, curioso que sou, fui estudar e pesquisar em quais gigantes Westminster subiu. De onde essa pergunta brota? Dos textos, dos teólogos, os nossos irmãos que refletiram sobre a grandeza de Deus e sobre nós. E não é que eu descobri que em Genebra alguém já tinha feito a pergunta. Em Genebra, no Catecismo de Genebra, escrito por João Calvino, há a seguinte pergunta: qual é o fim da vida humana? E Calvino responde, ele mesmo: conhecer o Deus que fez o homem. E olhando para Lucas, capítulo 2, verso 20, nós lemos: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Os anjos te louvam. A igreja te adora. E nesse texto nós nos deparamos com a revelação de Deus aos homens, afirmando que Cristo se fez homem Deus. E nós então percebemos como esse texto e essa história se relacionam com a nossa adoração, uma conexão vital entre o anúncio do nascimento de Jesus aos pastores e a essência da adoração cristã. E nesse sentido, a revelação de Deus e a nossa experiência como verdadeiros adoradores. E nesse prisma, nós podemos fazer algumas afirmações, e a faremos brevemente. A primeira: Deus se revela de modo absolutamente soberano. O texto diz em Lucas 2, a partir do verso 8: havia naquela mesma região pastores que viviam em seus campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Era o trabalho daqueles homens, o cotidiano da vida deles. Não era algo inédito, novo, especial. Era a vida daqueles homens, como é a minha vida e a sua vida nas nossas próprias histórias. Os professores, os médicos, os enfermeiros, os estudantes, estamos vivendo, estamos no mundo, eles também estavam. Mas naquele dia algo especial aconteceu. Um anjo do Senhor, um enviado do Senhor apareceu e falou: não tenham medo, eis que vos trago boa nova, o evangelho, a alegria para todo o povo, porque hoje nasceu na cidade de Davi. E depois do anjo falar, o texto vai nos ensinar que uma milícia angelical apareceu àqueles homens. Deus estava ali se revelando àqueles homens, o Deus soberano, escolhendo aqueles a quem Ele se revelaria, como Deus Pai, como Deus Filho, no poder do Espírito Santo. E a revelação de Deus é sempre extraordinária e paradoxal, como já foi dito aqui pelo Abraãozinho. Deus não se revelou nos palácios de Roma. Deus não se revelou no sinédrio judaico. Deus não se revelou aos poderosos do seu tempo. Ele escolheu, segundo o contexto cultural e social, a escória, aqueles que eram comparados aos publicanos, aqueles que não eram nada para ninguém. Os pastores eram escória, eles não eram nada, eles se metiam com esterco,
Eles se metiam com animais sujos, cegos, mancos, mas Deus soberanamente revelou o pastor das nossas almas aos pastores. A escória. Abraham Kuyper afirma que Deus soberanamente se revela a quem Ele quer, e a sua revelação é soberana e transforma os corações dos homens para que eles se tornem verdadeiros adoradores. Aleluia! E nós temos que lembrar quem nós somos diante do menino que nasceu em Belém. Quem eu sou. E às vezes o orgulho, a vaidade, o pecado nos afasta da grandeza de Deus quando queremos ser grandes, nos esquecendo que a nossa chamada para o conhecimento de Deus e para a adoração a Deus nasce da vontade de Deus. E aí Paulo, graças a Deus por ele, nos diz: irmãos, reparai pois a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios entre vós, nem poderosos, nem nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as fracas para envergonhar as fortes. Deus escolheu as humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. O chamado de Deus para os pastores, e para você, e para mim, e para nós, é absolutamente soberano. Ele desejou chamar pastores, como Ele resolveu chamar você, apesar de você, e a mim, apesar de mim. Ainda, o verdadeiro conhecimento de Deus nos convoca à verdadeira adoração. Os anjos te louvam, a igreja te adora. O texto vai nos ensinar que depois da revelação angelical, aqueles homens desesperadamente compreenderam que era necessário e imprescindível achar o menino, achar a mulher, achar o pai, e eles foram guiados por conta da revelação angelical da parte de Deus para o coxo de boi. Não havia um hotel de 5 estrelas. Não havia aquilo que os homens aguardavam, havia aquilo que Deus havia idealizado desde a eternidade. E aqueles homens, apressadamente, e movidos por amor a Deus, que é a adoração a Deus, vão para a estrebaria. Eles não querem saber do horário avançado, eles não querem saber se encontrarão ou não o menino, porque eles acreditaram na revelação de Deus e se tornaram adoradores. E o texto diz: divulgaram admirados tudo o que havia acontecido. E aí cabe uma pergunta: quem era o objeto da adoração dos pastores? O Salvador, diz o anjo. O Cristo, diz o anjo. O Senhor, diz o anjo. Não havia competição no coração dos pastores, e note, nem no coração dos anjos para o objeto da adoração. Eles estavam se prostrando diante do Redentor, do menino, da criança, junto com seus pais. O texto diz que Maria estava calada, observava tudo com cuidado, enquanto aqueles homens afirmavam: este é o Messias, o ungido, o prometido, o Senhor. Jesus era o centro da adoração daqueles homens e daqueles anjos. E aí cabe uma pergunta: quem é o objeto da nossa adoração? Quando alguém recebe uma visita inesperada em casa, se houver algum tempo, geralmente as mulheres querem arrumar a casa,
A cozinha está bagunçada, os brinquedos estão espalhados, há uma bagunça a ser arrumada, há um prato a ser limpo, há uma casa a ser ajeitada, há algo a ser posto no lugar, porque nós nos importamos com as pessoas que iremos receber e nos importamos com aquilo que elas pensarão de nós. Nós temos um objetivo, queremos agradar e parecer agradáveis. Há um centro que nos move a fazer algo. A pergunta é: será que Cristo é o centro das nossas ações? Será que Cristo é o centro das nossas atitudes? Será que o menino que nasceu em Belém é o centro de nossas reflexões, de nosso amor? E James Smith nos diz assim: a adoração da igreja encara uma realidade perturbadora, reconhecendo a distância daquilo que pensamos amar para aquilo que realmente amamos, aquilo que nos empurra em direção a deuses rivais ao verdadeiro Deus. É por isso que o povo de Deus é conclamado regularmente a confessar seus pecados. Uma confissão histórica, como no livro comum da igreja da Inglaterra. Deus Todo-Poderoso e Amantíssimo, Pai, erramos e nos desviamos como ovelhas sem pastor. Seguimos excessivamente os truques e as inclinações do nosso coração. Perdoa-nos. Um coração adorador, uma vida adoradora é convocada a refletir sobre quem se é diante do Deus Santo e a colocar este Deus Santo, o Pai, o Filho e o Espírito, como centro da vida. Como aqueles pastores fizeram. Aqueles pastores são, na verdade, um apontamento para a igreja de Jesus, para você e para mim, pela graça de Deus. Cipriano de Cartago afirma: a adoração real e verdadeira não é apenas a exterior, mas surge do íntimo do nosso coração. Não adianta mãos levantadas, joelhos no chão, lágrimas postas, voz forte, se o nosso coração não estiver centrado em Jesus. É uma vida consagrada ao menino que nasceu em Belém. E para concluir, além de uma revelação soberana e de uma convocação à adoração, olhando para esse texto, nós podemos afirmar que Deus nos chama para um testemunho poderoso. Não adianta ficarmos aqui entre quatro paredes, nessa igreja maravilhosa que eu amo, parte da minha história e da minha vida. Não. O texto diz que aqueles homens voltaram, e voltando, glorificaram e louvaram o Senhor por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Ao encontrarem Jesus, os pastores não puderam conter a alegria de receberem de Deus a revelação do Verbo encarnado, que agora estava entre eles, e eles adoravam e louvavam o Senhor. No poder do Espírito Santo, eles adoravam com os anjos. Note, há aqui um movimento duplo de adoração. Os anjos adoram, mas a igreja também adora. Porque os pastores ali já eram parte do povo de Deus, a igreja. E nós, meus irmãos, somos chamados com nossas vidas a testemunhar tudo o que Deus fez na nossa história e no nosso coração, se pensando em integralidade do ser. N.T. Wright diz: a adoração real e verdadeira não pode ser contida, ela transborda em testemunho e proclamação das grandezas de Deus. Se você de fato é um adorador, essa adoração vaza por essas janelas.
Essa adoração transborda, essa adoração toma a sua vida, essa adoração toma as suas entranhas, porque você sabe, porque Deus se revelou a você pelas Escrituras, no poder do Espírito Santo, que Cristo é o Deus verdadeiro, Senhor. E aqui, encerrando, Deus nos chama para testemunhar no cotidiano da nossa vida a graça de Deus. Deus não quer grandes pastores. Deus não precisa. Deus não precisa de grandes teólogos, por mais que a igreja tenha, pela graça dele. Deus não precisa de grandes músicos. Deus precisa de crentes, no sentido de Deus quer verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, nas suas vidas e no seu cotidiano. O extraordinário de Cristo na nossa vida comum é entender o Evangelho, compreender o Evangelho, ser transformado pelo Evangelho e na simplicidade da vida testemunhar a boa nova. Na simplicidade da vida, a alegria de Cristo em nós. Na simplicidade da vida, a beleza do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e somente o Evangelho, que é a boa nova de uma pessoa, que é um menino, que está sendo lembrado nesta noite. A passagem de Lucas 2, 8 a 20, nos lembra que Deus se revelou soberanamente aos pastores. Esta passagem ainda nos lembra que ali aconteceu uma verdadeira adoração dos homens e dos anjos, e ali também o testemunho dos homens e dos anjos foi estabelecido na história, para que nós hoje nos lembrássemos, nós também somos chamados para conhecer a Deus, para adorar a Deus e para testemunhar de Deus. Última citação e concluindo o sermão. Gerard Van Groningen diz assim: a adoração que não se resulta em um testemunho vivo é incompleta, pois é através do testemunho que nossa adoração alcança os povos. Que a nossa adoração seja sempre uma resposta à revelação de Deus para nós em Cristo, para que se transborde em testemunho operoso e poderoso do que Cristo realizou em nós e no mundo. Porque Cristo em nós, esperança da glória. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Deus abençoe vocês, queridos.
presos no pecado, separados da luz, era necessário um resgate. Movido por misericórdia e bondade, Deus enviou seu Filho para nos libertar. Deixou a sua glória, o Verbo carne se fez, e a humanidade recebeu o Rei. Emmanuel, Deus conosco está. A estrela brilhou no céu e a criação deu glória. Messias, libertador, prova de amor do grande Deus, perdão e graça chegou, Jesus nasceu. Oh, glória, Jesus nasceu. O Cordeiro Santo, Filho de Deus. Ele se fez homem para salvar o pecador, e o plano perfeito se revelou. Jesus nasceu. Noite de estrelas comuns, de uma noite qualquer. Teu brilho me atraiu, o firmamento até sorriu, por tua existência, ó Rei. E longa foi minha jornada,
e me entrego ao meu cansaço, o meu caminho até te encontrar. Te procurei pela cidade, mas tua luz iluminou o meu caminho até te encontrar. Então meus olhos o virão, minhas mãos o sentirão. Nasceu Jesus, o novo Rei Jesus. Então meus olhos o virão, minhas mãos o sentirão. Nasceu Jesus, o novo Rei Jesus. Com o rosto ao chão, prostrando-me, o adorei. Grande foi a alegria, ó pequeno rei. Te entrego a minha oferta de adoração. Trago-lhe ouro, incenso, ó grande rei. Grande rei dos judeus, grande rei em Israel, grande tocaram rei, nasceu o rei. Quanto tempo eu esperei, pelos meus olhos viram rei. Nasceu o Rei Jesus. Seu nome é Seu nome é Jesus. Havia uma cidade em Israel onde a expectativa e a esperança preenchiam o ar. As profecias
pagar a humanidade na cruz, senão um homem? Apenas Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que antes de tudo já estava lá, descendente da mulher, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, o Messias prometido, o Rei dos Reis, que se fez na forma de servo. Aquele que bebeu o cálice da ira de Deus. Aquele que foi humilhado, xingado, crucificado, ultrajado. Aquele que sofreu a pior dor, a pior morte, a morte de cruz. Aquele que foi exposto como escória, visto como perdedor, humilhado e xingado por todos, morto pelo seu próprio povo. Mas aquele cujas algemas da morte não puderam segurá-lo. Aquele que venceu a morte. Aquele que venceu a morte em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. Aquele que é como a luz do sol de manhã, trazendo esperança e misericórdia. Aquele que derrama sua graça sobre nós. Aquele que é a verdadeira paz. Ele, Jesus Cristo, a nossa redenção. Aleluia. Hoje estou aqui.
Senhor Santo Deus e Eterno Pai, nessa noite, uma noite de alegria, Pai, pois cantamos aqui, comemoramos aqui a vinda do Deus no nosso meio, o Deus Salvador, aquele que morreu por nós numa cruz, se fez homem, nos dando a maior demonstração de humildade e de amor, Pai. Que o Teu nome seja louvado, o Teu nome seja engrandecido, não somente aqui neste lugar e nessa noite, Pai, mas com as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Pai, entendendo e sabendo, Pai, que o Senhor se sacrificou por nós, que em Ti nós de fato encontramos a redenção. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Essa é a nossa oração em louvor, em gratidão a Ti, Pai. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você pode aplaudir ao nosso Senhor, porque hoje essa festa é uma festa para o nosso Deus. Nosso Deus que deve ser louvado, engrandecido e adorado. Santo és Tu, Senhor, Santo és Tu, Pai. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês nessa cantata. É um projeto que tem um bom tempo que o nosso coral tem trabalhado. É com muita alegria que a gente pode chegar a esse final, sabendo que não é para que vocês estejam aplaudindo pessoas que estão fazendo uma apresentação, mas é para nós podermos juntos aplaudirmos ao nosso Deus, louvarmos ao nosso Deus, engrandecer esse nome, fazer com que o nome dele seja anunciado. E o nome da cantata diz isso, para que todos ouçam. E nem todos estão aqui, então para nós fica a lição e a missão de fazer com que todos de fato ouçam, que todos possam conhecer o nosso Deus, que todos possam ter a oportunidade de ouvir sobre a salvação, de ouvir sobre a redenção que está ao nosso alcance. Que Deus possa nos usar, que Deus possa nos levar para além dessas quatro paredes. E nós também não podemos deixar de honrar aqueles que têm nos honrado. E é por isso que nessa noite eu gostaria de agradecer e peço que vocês possam também com as palmas honrar essas pessoas que eu vou estar falando aqui. Primeiramente o Bernardo na bateria. Vocês podem aplaudir. Agradecer ao Gederson no baixo. Gabriel no violão, na guitarra. Jobert, nosso amigo Batista, nas teclas. André Nora, nosso caçulinha no instrumental aí. E também dos meninos mais novos que estão nos ajudando, Davi na guitarra. Também gostaria de dizer o nome da Carol, que esteve nos ajudando, separando as vozes, conduzindo esse coral. A todos os coristas que se dedicaram durante todo esse tempo, também merecem. E para finalizar, o mais importante de todos, mais uma vez, o nosso Deus que esteve nos conduzindo durante todo esse tempo. Que o nome dele seja louvado e engrandecido. Muito obrigado por todos que estiveram aqui presentes e não vão embora sem antes dar uma passada ali atrás. Nós temos uma cantina para que vocês possam continuar conversando, se confraternizando e não se esqueçam da nossa missão de continuar fazendo que todos ouçam esse evangelho, que todos ouçam a boa nova da salvação.